Já pensou em buscar uma vida melhor fora do país e acabar sendo preso e mandado de volta como se fosse um criminoso? Foi exatamente o que aconteceu com dezenas de brasileiros deportados pelos Estados Unidos. Diante disso, o governo brasileiro agiu rapidamente e a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Baristo, anunciou um plano emergencial para amparar essas pessoas. Mas será que isso basta? Por que tantos brasileiros estão sendo expulsos de forma acelerada? E qual é o real impacto das políticas anti-imigração de Donald Trump? Hoje, vamos revelar os bastidores dessa crise e o que está sendo feito para enfrentá-lo. Conversamos com o presidente e fomos autorizados a iniciar as tratativas para estabelecer em Confins um posto de acolhimento humanitário, tendo em vista que poderemos ter mais voos previstos. Toda a nossa expectativa, gente, é que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura, que me parece que foi a coisa mais prejudicial no processo desse voo. E no Brasil nós estaremos, assim como a gente recebe bem imigrantes, refugiados, mais ainda nós temos que ter um esforço para receber os brasileiros que estão sendo repatriados. Então teremos esse posto de acolhimento humanitário e uma das preocupações também é que algumas dessas pessoas chegam precisando de inclusão no mundo do trabalho. E aí nós, inclusive, já recebemos sinalizações de algumas empresas que têm interesse em dialogar conosco para poder também pensar em mecanismos de inclusão produtiva e no mundo do trabalho para essas pessoas. É muito importante a gente contar também com o apoio dos governos estaduais, das secretarias municipais. Então, nós queremos estabelecer esse diálogo. São cidadãos nossos que estão voltando para casa e eu acho que a gente precisa acolher da melhor forma possível. Bem-vindo ao Media Alert, seu canal de política onde você se mantém atualizado com as notícias mais relevantes para a luta democrática. Junte-se a nós na construção de um espaço de diálogo e conscientização política. Para ficar sempre atualizado, inscreva-se no canal. A declaração da ministra veio depois da reunião ministerial convocada pelo presidente Lula nesta terça-feira para discutir a política anti-imigração do governo de Donald Trump. Mais cedo, Macaé Evaristo falou à CNN Brasil e explicou em detalhes como será o funcionamento do posto de acolhimento humanitário no aeroporto de Confins. O próprio Ministério dos Direitos Humanos ele foi interrompido, né? Então, nós estamos num processo de reconstrução desse ministério. Historicamente, esse ministério sempre teve um olhar muito grande para refugiados, imigrantes, que era o que mais acontecia no Brasil. A gente não tinha esse fenômeno, na verdade, até 2019, nós não tínhamos esse fenômeno de repatriação. Isso começa a acontecer de 2019 para cá, né? E é como eu falei para vocês, até 2019 era um número pequeno, que a gente tem acesso a essa informação, e foi crescendo. 2022 foi o ápice, foi o ano que a gente mais teve pessoas repatriadas. A partir de 2021, esse número começa a decair novamente. No ano passado, a gente recebia uma média de 2 voos, 3 voos por mês, né? O que se vislumbra agora é situação que já aconteceu anteriormente, de ter mais de 3 voos por semana. Então, é um volume muito maior do que vinha se acontecendo em anos anteriores. A Polícia Federal ela já acompanhava esses voos, já tinha um trabalho de receptivo dessas pessoas na chegada, mas lembrando que o acordo que foi feito quando o voo chegar sobre território brasileiro, essas pessoas não devem mais continuar algemadas, porque elas estão, vamos dizer assim, na sua terra natal. E a maioria das pessoas que vêm nesses voos não tem nenhum crime no Brasil. Isso é importante que as pessoas compreendam também, né? Quando nesses voos de repatriação chega alguma pessoa que tem algum ilícito no Brasil, ali mesmo no aeroporto, ela já é retida pela Polícia Federal. Então, nós estamos falando de brasileiros, trabalhadores, trabalhadoras, que, em sua maioria, maciçamente,
não tem nenhum crime, nenhum ilícito cometido no Brasil e que estão retornando. Olha, gente, eu vivenciei no domingo pessoas que estavam há 8 anos, há 10 anos, morando, trabalhando, a sua força de trabalho naquele país, né? E que foram surpreendidas e mandadas de volta. Tem casos de pessoas que o marido veio, que a esposa ficou para trás. Então, é uma situação muito, para além de ser triste, assim, mas de indignidade, porque as pessoas não têm direito a falar com as famílias, a avisar onde elas estão. As pessoas chegam aqui sem o celular. Então, você imagina quando chegaram famílias com crianças, criança com autismo. Isso tudo chama atenção, né? E eu acho que é isso que a gente está tentando, nesse momento, tomar pé, pensar como é que nós podemos organizar uma acolhida, né, para essas pessoas e fazer, muitas vezes, essa ponte com seus familiares que estão no Brasil e a sociedade brasileira compreender isso que está acontecendo. Não é? São mais de 200 mil pessoas. Então, nós temos que nos organizar e preparar para o que pode acontecer. O que não dá é para a gente ficar, não, vamos ficar calado, não vamos fazer nada, ou vamos fazer de conta que, bom, isso já acontecia antes, a gente não vai tomar uma posição. Eu penso que nós temos que tomar as medidas necessárias que cabem ao Estado brasileiro. Quando eu falo que é uma ação que envolve estados e municípios, é porque o nosso ministério, ele não tem um braço nos municípios, ele não tem um braço nos governos estaduais, ele não é um ministério descentralizado. A nossa ação é uma ação de propor, de coordenar, de dialogar, de pensar, construir mecanismos e estruturas que a gente tenha capilaridade, mas é claro, para ter capilaridade, nós dependemos dos municípios brasileiros, nós dependemos dos governos estaduais, esse diálogo que nós estamos propondo, essa agenda que nós vamos apresentar para o presidente Lula. E é claro, nós não podemos exacerbar das nossas atribuições de Ministério dos Direitos Humanos. Tem questões que serão tratadas pela Polícia Federal, tem âmbitos de atuação que é do Judiciário brasileiro e âmbitos de atuação que é do Ministério das Relações Exteriores. Então, a ideia é que cada ministério, dentro das suas atribuições, possa pensar como é que a gente constrói um plano integrado para que a gente se prepare para o que pode acontecer. O governo brasileiro está organizando um plano para acolher os deportados. Mas a grande questão é, por que tantos brasileiros estão sendo removidos tão rapidamente? A ministra Macaé Evaristo se posicionou de forma contundente e revelou os efeitos das políticas migratórias de Trump. Confira o que ela disse. E são nesses fóruns que a gente precisa levar esse debate, fóruns que discutem os próprios direitos humanos, compreendendo que a gente está num momento histórico, né, em que posições, muitas vezes autoritárias, muitas vezes extremistas, estão sendo adotadas por países, ou por alguns países, porque eles detêm um maior, eu vou dizer, poder de capital, né? Um maior poder econômico. Mas isso é uma questão para a gente debater, né? Até onde o poder econômico ele vai se sobrepor às vidas humanas, ao humanismo, e eu acho que os fóruns de direitos humanos, a ONU, pensar que a gente precisa ter multilateralidade, não é só o poder do mais forte sobre o mais fraco que vale. Então, por isso, as pessoas dos países mais empobrecidos, elas não merecem um tratamento humanitário de respeito aos seus direitos. Esse é um ponto que a gente está em questão. Esse é o debate hoje, eu fico pensando, do ponto de vista internacional, a que nós, países, né, da América Latina, países da África, temos que entrar na cena pública, né, e reafirmar nossa soberania nacional e externar isso, dizer que a gente precisa estabelecer parâmetros e que existem parâmetros que a gente já estabeleceu, não é de hoje, é anteriormente, né? Então, é nesse momento que nós estamos. O que não dá é para a gente abaixar a cabeça, normalizar essa situação e achar
que os brasileiros, ao ser repatriados, eles não merecem um tratamento digno, como a gente também aqui zela, né? Da melhor forma possível, tenta tratar aqueles que também, de nossa parte, serão deportados, por exemplo. Esse é um problema, esse é um debate hoje que está posto no mundo. Delicado, porque também há uma tentativa de criminalização dessas pessoas, e é muito importante a gente compreender isso, né? Muitos desses repatriados são trabalhadores brasileiros que foram tentar a vida também trabalhando em outro país e estão sendo repatriados agora, e a gente precisa olhar para isso, compreender a correlação de força no mundo, né? E fazer a nossa atuação. Eu acho que nós precisamos dar um tratamento digno e, na chegada ao Brasil, a gente trabalhar para que essas pessoas consigam chegar em suas casas. Tem gente que terá condição de fazer isso por sua própria conta, terão pessoas que a gente vai ter que ter uma articulação mesmo, com as próprias companhias aéreas, com os governos municipais, com os governos estaduais, para fazer com que essas pessoas consigam chegar até suas famílias. Não é apenas a deportação em massa que causa preocupação. A maneira como esses brasileiros foram tratados também gerou revolta. Muitos retornaram ao país algemados, como se fossem criminosos. Diante disso, o governo brasileiro busca evitar que essa situação se repita. Evidentemente que em solo nacional não pode e não deve haver, e para isso vamos trabalhar para que não haja. Há acordos anteriores de 2018 e 2021 que trataram e regulamentaram parte dessas operações. Essa operação foi trágica justamente por uma questão de um defeito, de um problema mecânico no avião, um problema de ar refrigerado, e chamou a atenção para esse fato, justamente nos faz agora trabalhar para, junto com as autoridades americanas, procurar formas de que seja feito de acordo com a legislação brasileira e também com as normas de segurança e de acolhimento dentro de uma aeronave. Não entendi nenhuma pergunta. Tendo em vista a participação do ministro da Defesa, também do brigadeiro da Aeronáutica, eu queria saber se foi descartado, cogitada nessa reunião também alguma operação por parte da FAB com o envio de aeronaves ou não? Isso está fora de... Não foi cogitado e não será feito com aeronaves da Força Aérea. Isso é uma questão do governo americano que tem que mandar os brasileiros. Tem previsão de novos voos para cá? Não sabemos por enquanto. Acho que os voos têm sido um pouco mais de um por mês, não temos nada certo. O Brasil vai participar na reunião da CELAC. O Brasil é um inspirador, o Brasil foi um dos países criadores da CELAC, nós não poderíamos deixar de estar presentes na gente. A participação pode ser também virtual. Portanto, estamos definindo como vai ser. O presidente não irá. Sobre a Operação Acolhida e outros projetos que foram afetados com os repasses que estão sendo mais feitos. Qual é o panorama, quais projetos foram afetados e o que o governo tem feito para minimizar esses efeitos? Não, o governo está examinando, está estudando alternativas para suprir os recursos que vão ser subtraídos de várias organizações, como a OIM, Organização Internacional de Migração. O governo está fazendo um esforço, mas é uma coisa que acabou de acontecer. Portanto, estamos vendo ainda como fazer para suprir o necessário para que continue a haver o atendimento adequado. Mas vai usar... Já foi pensada uma solução diplomática, já foi chamado para conversa, que pouco que deve sair algum posicionamento mais firme por parte do governo brasileiro em relação a essa situação? Nós estamos, o Ministério das Relações Exteriores, como responsável pelas relações com outros países, está conversando com autoridades americanas. Ministro, o senhor conversou ontem com a última pergunta. Que os voos de deportados dos Estados Unidos para o Brasil tiveram pessoas algemadas, assim como o número de deportados no ano passado foram muito mais do que durante o governo Trump, agora que começou. Por que só agora o Brasil está dando atenção a esse fato? O que teve de diferente nesse voo? Bom, primeiro que houve o acidente com o avião, quer dizer, o mau funcionamento, as condições péssimas que nos levou a buscar as autoridades americanas para encontrar justamente condições adequadas. Porque nós não podemos admitir que as pessoas venham com aquele tipo de tratamento, inclusive correndo riscos maiores, porque o avião poderia ter sofrido acidentes e problemas mais graves.
A crise migratória é um dos desafios mais urgentes que o Brasil e a América Latina enfrentam atualmente. O tratamento dado aos deportados deixa claro que essa não é apenas uma questão política, mas também humanitária. E você, o que pensa sobre as medidas anunciadas pelo governo? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo trouxe informações importantes para você, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aqui no Mídia Alerta, estamos sempre trazendo novas atualizações.